Glórias a Deus, Pai amado e Deus querido. Neste momento, meu Deus, eu coloco, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai, para estar aqui, meu Pai, trazendo a Sua mensagem, ó Deus, essa reflexão, Pai. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossa casa, nossa família, meu Pai. Deus maravilhoso, louvado e engrandecido é o Teu nome. Toda honra, toda glória para Ti, ó Deus. Eu coloco, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Para cada pessoa, Senhor, que estiver, Senhor, que assistir, ó Deus, essa reflexão. Que o Senhor venha falar, ó Deus, através dessa mensagem, meu Pai. Falar aos corações daqueles, ó Deus, que estão doentes, daqueles que estão desanimados, ó Pai, daqueles que estão entristecidos, ó Deus. Aqueles que muitas vezes, Senhor, não têm mais esperança, Pai. Que o Senhor venha visitá-los, que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Espírito Santo, que o Senhor venha renovar, Senhor, a fé de cada um. Deus maravilhoso, graças Te dou, Senhor, por tudo que tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor fará, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa reflexão é no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Tiago aqui fala muito sobre oração e que essa mensagem venha nos ajudar a se levantar, a buscar, a nos lançar aos pés do Senhor, porque é isso que essa mensagem fala. Nós precisamos vencer através de quê? Da oração. Nós precisamos lançar aos pés de Jesus. Muitas vezes passamos situações como enfermidade, como muitas vezes também tem muitas pessoas que se afastam dos pés de Jesus e não tem força para voltar. E muitas vezes Deus usa outras pessoas para estar ajudando, através de quê? De oração, através de aconselhamento. E eu creio que a minha volta para Cristo, para os pés de Jesus, foi através de pessoas falando do amor de Deus, que Deus tinha perdoado os meus pecados, e através da minha família, dobrando os seus joelhos aos pés de Jesus e me resgatando da morte para a vida. Jesus é misericordioso e Jesus me salvou, e eu creio que Jesus irá salvar a sua vida. Que você terá um verdadeiro encontro com Cristo, assim como eu tive. E eu olho para trás e eu falo, há muitos anos eu tivesse me lançado aos pés do Senhor. Porque quando eu estava na minha juventude, os meus prazeres, a minha diversão, eram as coisas mundanas. Não era buscar o Senhor. Mas sim, o Senhor foi misericordioso. E eu sei que não somente a minha família, mas muitas pessoas que me conheciam, que me conheceram, dobravam os seus joelhos para orar pela minha vida, para que Deus me tirasse da situação que eu vivia. E o Senhor me salvou. O Senhor, Ele me libertou. E eu creio que tudo foi para um propósito. Se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não estaria aqui trazendo a mensagem para vocês. Que Deus venha falar ao nosso coração. Que o Espírito Santo venha falar conosco, venha nos renovar a cada dia. Deus, Ele é misericordioso e Ele quer fazer um milagre na sua vida, assim como fez na minha vida. Precisamos nos dobrar, precisamos nos lançar aos pés de Jesus. E um dia
eu fiz esse voto, como diz o voto, um propósito com o Senhor. Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida que eu vivo, dessa vida de sofrimento, Senhor, eu irei te servir pelo resto da minha vida. Senhor, mesmo que seja lavando o banco da igreja, eu irá te servir. Eu vou lavar o banco da tua casa e eu vou te servir. E o Senhor, Ele fez isso na minha vida. O Senhor, Ele me libertou. O Senhor, Ele me salvou. O Senhor me tirou daquela vida de sofrimento. E o Senhor me resgatou. E eu creio que através daquela oração que eu fiz ali, aos pés do Senhor, e a oração das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus amigos, aqueles que muitos não sabiam do sofrimento que eu estava sofrendo. Inclusive a minha família não sabia, assim, alguns sabiam por cima, algumas coisas, mas nem todos sabiam do que eu estava passando, o que eu sofria. Muitos souberam depois, bem depois, né? Mas o Senhor, Ele foi misericordioso. Eu tive a oportunidade de buscar o Senhor por amor, de buscar o Senhor, de servir ao Senhor, mas eu não fiz isso. Então, eu passei por aquela tempestade, eu passei por aquele vendaval e o Senhor me resgatou. E eu creio que Deus irá fazer um milagre na sua vida. Basta você crer, basta você se lançar aos pés do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós só precisamos buscar, nós só precisamos lançar as nossas vidas aos pés de Jesus. Vamos lá ler essa mensagem para não ficar somente nas minhas palavras. Aqui é somente um exemplo do que Deus faz em nossas vidas. Versículo 13, do capítulo 5 de Tiago. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês estar doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia. E a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Vemos aqui, que palavra maravilhosa. Como toda palavra do Senhor, como toda palavra aqui do livro, que é a Bíblia, o livro sagrado. Aqui tem tudo que necessitamos, tem tudo que nós precisamos para caminhar na presença do Senhor. Basta querermos ler, aprender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que é afiada. Ela vem
se a gente ler, deixar que o Espírito Santo entra na nossa vida, a palavra de Deus, ela nos limpa de tudo aquilo que não agradava o Senhor. Ela nos purifica de quê? De todo o pecado. Aqui fala sobre oração. Essa palavra é voltada para a oração. Aqui a oração é encontrada 7 vezes, somente nessa mensagem. 7 vezes o apóstolo Tiago fala de oração. Tiago, provavelmente, aquele homem era um pastor. Aqui, pelo cuidado dele, o livro de Tiago, a gente vê o cuidado pastoral com as suas ovelhas. E Tiago, ele tinha aquela preocupação com as pessoas. E a gente vê essa necessidade aqui nesse livro. Quando ele começa, se alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Ele está pedindo que a gente faça oração, nós mesmos, ore, busque o Senhor. E a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E aqui, se a gente buscar o Senhor em oração, o Senhor, ele responde às nossas orações, o nosso clamor. O Senhor ouve o nosso desespero. Então, muitas vezes a pessoa está passando por sofrimento e não busca o Senhor. Não tem força para buscar. Muitas vezes eu estou falando por mim, eu não tinha força para buscar. Mas muitas vezes Deus levava pessoas, batia na minha porta para ir ler a mensagem comigo, para orar comigo. Eu nunca vou me esquecer de tantas vezes que isso aconteceu. Muitas vezes eu estava, Senhor, eu preciso de um socorro. Senhor, eu preciso de ajuda. E Deus levava. Então, o Senhor nunca me desamparou. Mesmo eu tendo me rebelado, eu tendo me afastado dele. O Senhor, ele ouviu o meu clamor quando eu busquei. Quando eu pedi socorro. Então, muitas vezes, o Senhor quer que a gente lance aos pés dele, que a gente busque ele, e não somente no meio do sofrimento, mas aqui ele dá vários exemplos, e essa história bateu com o que eu passei. Por isso estou trazendo essa mensagem aqui um pouco para vocês e explicando, porque eu sei que assim como eu passei, muitos também estão passando ou já passaram, e vai entender o que eu estou falando. Então, aqui, se tem alguém sofrendo, tá vendo? Faça a oração. Ele fala, ore por si mesmo, busque. Então, precisamos buscar. Nós precisamos orar. E aqui, tem alguém alegre, tem alguém feliz, cante louvores. Adore ao Senhor, glorifica o nome do Senhor a todo tempo. Não podemos deixar de glorificar, de nos alegrar na presença do Senhor. Alguém de vocês está doente? Aqui ele explica no versículo 14. Chame os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Ele ainda dá essa instrução, olha, chame alguém preparado, chame alguém capacitado, chame o pastor, chame o presbítero, chame alguém para orar por aquele enfermo, aquela pessoa, através daquela fé daquela pessoa, Jesus ele curava os enfermos, e através da sua fé, da fé deles também, eles tinham fé e muitos eram curados. Então aqui ele está passando um ensinamento, aqui era para aquele tempo, quantos anos atrás, e serve para nós hoje também. É uma palavra bem renovada a cada dia, porque cada dia que você lê a mensagem, o Senhor te dá um novo entendimento, uma inspiração. O Senhor fala contigo tremendamente através da mensagem dele. Por isso precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite.
Um tempo que você tiver, tire, medite, leia, não deixe de buscar, que o Senhor vai falar com você. O Senhor fala comigo através da sua mensagem. E a oração, e aqui ele continua no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, o Senhor curará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, se alguém cometeu pecado, o Senhor perdoa. O Senhor é quem nos perdoa. O Senhor é quem nos liberta ali da escravidão do pecado. Precisamos, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei, me perdoa. Se quiser confessar para uma pessoa que você confia, olha, eu fiz isso, vamos orar, e Deus irá te libertar, e Deus irá perdoar os seus pecados. Só não pode pedir perdão e pecar de novo, que isso aí é brincadeira, né? A gente não pode ficar brincando de servir o Senhor dessa forma. Então, que Deus venha perdoar as nossas falhas, os nossos erros, e que a gente venha nos lançar aos pés do Senhor a cada dia. E aqui também o versículo 16, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Sejam curados. Muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Então, aqui o Senhor, ele fala mais uma vez, nós precisamos um dos outros. Eu sozinha, eu não consigo. Muitas vezes eu estou fraca. Muitas vezes eu preciso de alguém orando por mim. Muitas vezes nós precisamos juntar outra pessoa para orar, para buscar o Senhor, para andar em comunhão, para lançar aos pés de Jesus. Então nós precisamos um dos outros. Nós necessitamos um do outro. Em tudo precisamos sempre de outra pessoa. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo necessita um dos outros. Então, que mensagem apropriada para os nossos dias de hoje? Porque muitas vezes as pessoas, tem gente que não gosta de ajuda, tem gente que nem gosta de ajuda para orar, tem gente que gosta de orar sozinho, né? Mas aqui tem muitas pessoas também que têm dificuldade e precisa de uma pessoa para caminhar junto, para orar. E nós necessitamos das orações das outras pessoas. Nós precisamos dessas orações também. Então, nós precisamos orar pelo nosso pastor. E o pastor, ele ora por nós. E nós estamos orando por eles. Precisamos orar pelo servo do Senhor, porque eles também são carentes de orações. Jesus, quando Jesus sabia que estava chegando ali perto da morte dele, o que Jesus fala? Jesus chama ali alguns discípulos e vai orar, chama eles para vigiar, para orar com ele. Só que eles estavam tão cansados que eles dormiram, eles não vigiaram com Jesus. Então, Jesus orava e Jesus falava com o Senhor, porque o coração ali de Jesus, a alma de Jesus estava angustiada, entristecida, e Jesus passa isso para a gente. Se a gente tiver um problema, a gente precisa orar. Jesus sabia que ele iria passar por aquilo, tanto que ele falou: Senhor, se for possível, passe de mim esse caso, mas se não, seja feita a tua vontade, porque ele sabia que ele tinha vindo para passar. E Jesus precisou orar.
Não que Jesus precisava de pessoas para orar por ele, mas Jesus aqui nos passa um ensinamento e chama os seus discípulos para que nesse momento estivesse ali com ele, clamando, orando. Ele precisava ali dos amigos perto dele. Jesus sabia que ele ali iria acabar ficando sozinho. Jesus sabia o que ele iria passar por nós. É um exemplo, é um ensinamento maravilhoso para todos nós. Então, precisamos orar, não somente quando estamos bem, mas quando estamos maus, precisamos orar uns pelos outros. E precisamos das orações dos outros também por nós. Então, nós somos carentes de orações. E aqui ele dá o exemplo aqui de Elias, que Elias era o quê? Um homem igual a gente. E Elias ali clamou ao Senhor e o Senhor respondeu a oração de Elias ali, que ficou, olha só que o versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias ali, ele orou ao Senhor. Aquele povo, estava só Deus para ter misericórdia, para a situação que aquele povo estava. O povo que Deus resgatou do Egito, a sua descendência, ali só no erro pecaminoso, no pecado mesmo, e Elias ali via tanta maldade, e Elias orou ali para o Senhor, porque as pessoas estavam servindo a ídolos, a outros deuses, e Elias vai, ora o Senhor, e ali fica 3 anos e 6 meses sem chover. Deus ouviu a oração e respondeu a oração de Elias. É um exemplo, Elias era igual a gente. E Elias orou, então Deus pode responder nossas orações, né? Se estiver alguém doente, ore. Se você está triste, ore. Se você está alegre, cante louvores. Adore ao Senhor. Precisamos adorar, precisamos glorificar o nome do Senhor a todo tempo. Depois, 18, versículo 18, depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias, passado esse período, orou novamente, e o Senhor respondeu a oração de Elias e derramou chuva sobre a terra. E ali deu frutos novamente. A terra que Deus tinha, né? Através da vida de Elias ali, Deus tinha cessado a chuva. Depois Deus responde a oração de Elias ali com chuva e a terra volta a produzir. Assim somos nós. Muitas vezes nós estamos fracos, nós estamos sem ânimo, mas nós precisamos estar firmes. Nós precisamos aqui orar ao Senhor, nós precisamos lançar aos pés de Jesus e o Senhor vai responder as nossas orações. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Quem somos nós sem Ele? Nada, não somos ninguém. O versículo 19, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui, principalmente, esse versículo. Todos os versículos lembram a minha história, o que eu passei. Mas esse versículo, as pessoas que clamaram ali pela minha vida, a oração que eu fiz ao Senhor, que o Senhor me respondeu, mas aqui também eu precisei dessa ajuda, eu precisei que alguém fosse me visitar,
que alguém fosse na minha casa, alguém orou comigo, Deus ouviu, Deus respondeu e hoje eu estou aqui. Eu reconheci, eu tinha me afastado da presença do Senhor e o Senhor me resgatou novamente. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor a cada dia. Por isso nós necessitamos da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar as nossas orações em ação. Precisamos orar com fé. Orar com fé. Deus, Ele responde. A fé a gente não vê. A gente sente a presença do Senhor em nossas vidas. A gente acha que a gente não tem fé, mas nós temos sim fé. Cada um de nós tem fé. A palavra de Deus fala que se a pessoa tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a fé é enorme. Gente, o grãozinho de mostarda é menor do que um grãozinho de areia. É muito pequenininho e a fé é grande. Imagina a nossa fé. Jesus, quando iria sempre orar pelos enfermos, Jesus fala o quê? A sua fé. Porque eles tiveram fé. E a gente vê o que Jesus fez. A palavra de Deus, a gente lê a Bíblia inteira, a gente vê o que Deus fez, os milagres que Jesus fez, maravilhosos, através de quê? De orações, através da fé. Então, vamos colocar nossa fé em ação. Como que eu coloco a minha fé em ação? Dobrando o seu joelho e orando. Eu olho para aqui e vejo, gente, Tiago era um homem de oração. Tiago era um homem que se preocupava ali pelas almas, com as pessoas, o apóstolo Tiago. Então, que nós venhamos nos preocupar com as outras pessoas, com os enfermos, com os que estão doentes, com os que estão necessitados, com aqueles que precisam de orações, assim como nós somos carentes de orações. Que Deus venha falar ao coração de vocês, através dessa reflexão, que venhamos ser gratos a Jesus a cada dia, e que nós venhamos orar, que nós venhamos orar por nós, que nós venhamos orar uns pelos outros, que nós venhamos buscar um pelos outros, porque precisamos um do outro para caminhar. Muitas vezes caminhamos, tem momentos que caminhamos sozinhos, mas tem momentos que nós necessitamos do outro para ajudar, para caminhar, para andar. E Deus sempre coloca pessoas em nossas vidas, pessoas que Jesus, ele tem um trabalhar que não entendemos. Teve um pastor que foi na minha casa, ele tinha vindo de Alagoas e Jesus levou ele até a minha casa. E oramos, ele ensinou como orar, mas eu falei, como que eu vou orar, como que eu vou falar com Deus? E ele ali, você precisa falar com Deus igual você falar com seu pai, você falar com a sua mãe, você ter uma intimidade com o Senhor, e muitas vezes a gente não sabe como orar. Mas todo mundo sabe como orar, como buscar o Senhor. Que Deus, ele possa falar ao coração de vocês. Que vocês sintam, não a irmã que está aqui trazendo a mensagem, mas que vocês sintam a presença do Espírito Santo e que Deus venha fazer na vida de vocês o milagre que Jesus fez na minha vida. Eu glorifico e agradeço ao Senhor todos os dias por tudo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu só tenho que louvar e agradecer ao Senhor por tudo.
Então, muitas vezes, o sofrimento, ele deixa a gente sem força para orar. Mas quando vier o sofrimento, dobre o seu joelho. Senhor, eu preciso de socorro. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Se tiver sem força, tem alguém que você gosta, que você confia. Irmã, ore por mim, eu preciso de ajuda em oração. Não é vergonha pedir ajuda em oração. Amém? Que Deus abençoe, que Deus derrama a graça dele sobre a vida de cada um. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem falou ao meu coração. E eu creio, Senhor, que falará ao coração das outras pessoas também. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, Senhor, derramando a tua graça, teu Espírito Santo. Que o Senhor vivifica, Senhor, a fé. Que essas pessoas, Senhor, possam colocar a fé em ação através de a oração. Que eles venham lançar aos seus pés. Muitas pessoas, Senhor, antigamente, os joelhos, a gente conhecia as pessoas de oração pelos joelhos marcados. Hoje, muitas vezes não conseguimos ficar 30, 40 minutos. Ai, meu joelho é sensível, dói. E antigamente as pessoas viviam com o joelho calejado de orar, de buscar pelos seus filhos, de buscar pelos seus queridos. Que nós venhamos colocar nossos joelhos e orar uns pelos outros. Orar por aqueles que necessitam de nós, de nossas orações. E que nós venhamos orar por nós mesmos, assim como o apóstolo Tiago nos ensina. Precisamos orar um pelos outros e também precisamos orar por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família. Orar por todos. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor.